E aí, família? Tô de volta aqui. Eu sou Cris Guterres, sou jornalista, sou apresentadora e tô nesse momento incrível, essa semana de programação da Feira Preta junto com vocês. Eu sou uma mulher negra retinta, tô vestindo dourado, porque dourado é a cor que nos deixa ainda mais glamurosos. Minha coroa, meu crespo, minha coroa é bem farta, bem cheio. Eu tô com um vestido amarelo e algumas joias douradas. Hoje o nosso Preta Talk está afeto puro. Ai, meu Deus! O amor. Quem é que já não se viu horas pensando no amor, naquela pessoa amada, hein? Naquele preto, naquela preta. Ai, meu Deus, não quero nem pensar, deixa pra lá. Bom, aqui o negócio é que o filósofo Renato Nogueira, ele vai bater um papo com a atriz Thaís Araújo. Ê, Thaizinha! Eles vão falar das muitas expectativas que existem aí em torno do amor romântico. Ainda mais do amor preto romântico, né? Porque afinal de contas, Thaís Araújo, Lázaro Ramos, que casal, hein? O Renato é autor do livro Por que Amamos? Esse foi lançado pela HarperCollins e ele compartilha o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. A equação do querer bem não é nada fácil. Em algumas culturas tem a ver com o seu papel em cada comunidade. E esse é um trecho do livro do Renato. Ele fala sobre poliamor, adoro. Fala sobre amor policonjugal, amor platônico e a verdadeira face do amor. Já tô até apaixonada. Que venha você, Renato e Thaís. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde. Você está em mais uma edição do Festival Feira Preta. Obrigada por acompanhar a nossa programação. Você está assistindo ao Feira Preta Talks, ao Preta Talks, nossa editoria de debates e rodas de conversas. Nesse ano, a gente tem um marco muito importante. O festival está completando 20 anos de história. E como toda caminhada longa, foi preciso contar com muita gente, muitas inteligências e muita tecnologia para a gente chegar até aqui. Esse é um festival que a gente faz junto, no coletivo, e seguiremos assim sempre, porque existe um futuro preto e ele não se constrói sozinho. Esse é o lema de 2021. A gente vai conversar hoje com o filósofo Renato Nogueira, referência quando o assunto é afeto e autor do livro Por que Amamos. Renato, muitíssimo bem-vindo. Vamos falar sobre todos esses assuntos, porque o amor, a gente que não pode... Em primeiro lugar, tem definição para o amor? Existe uma definição para o amor? Se existir, qual é? Muito bem-vindo, Renato. Obrigada por aceitar nosso convite. Thaís, obrigado aí, adorei essa pergunta que inicia e saudar toda a Feira Preta, toda a equipe que está organizando esse momento, esse evento. E para não fugir dessa questão da Thaís, se existe uma definição de amor, tem uma definição que eu gosto, que é o amor é um afeto. Existem muitos afetos. Afetos são emoções, são sentimentos. Agora, o amor é um afeto catalisador de bem-estar. É o afeto que nos leva para um tipo de equilíbrio. Então, se uma pessoa está explodindo, ela está implodindo, o amor é aquilo que a sustenta. Então, o amor é um afeto de sustentação vital. Por isso, a gente sempre procura o amor, porque o amor nos sustenta. Adorei, catalisador de bem-estar. É isso. Sabe que uma vez um amigo meu perguntou se quando eu falo amor, eu falo, é muito amor, muito afeto. Ele fala, mas amor e afeto não é a mesma coisa? Eu parei para pensar, eu falei, acho que não, acho que afeto é o que nos afeta. E o que nos afeta é bom, o que nos afeta é ruim, o que nos afeta nos tira do sério. E o amor, em teoria, tem que ser bom, né, Renato? Tem que ser bom, porque o amor ele vai fazer justamente isso, dar o equilíbrio, aquela homeostase, né? É tipo manter a gente numa situação de mais conforto. Então, o amor, na verdade, ele nos leva a uma zona de bem-estar individual e na relação com aquela pessoa, com as pessoas que a gente ama. Então, o amor ele foi essa possibilidade. E por que tanta gente confunde esse amor com experiências dolorosas? Eu acho que tem uma coisa, Thaís, que é o seguinte, para quem está aqui, todo mundo que está nos assistindo, que é uma certa fixação no amor romântico.
O amor romântico é um modelo, e esse modelo ele acabou permeando o nosso imaginário e nos constituiu, de tal forma que a gente está muito apegado a essa noção, que tem a ver com aqueles romances de cavalaria da Europa Ocidental, Tristão e Isolda, mais tarde tem elementos de Romeu e Julieta, esses elementos literários da dramaturgia, misturados com uma certa leitura da filosofia platônica, vai dar nessas comédias de Hollywood do amor romântico, um amor impossível, um amor inatingível, ou aquele amor que, no final, depois de tudo dar errado, pode encontrar a tampa da panela. Então, por que o sofrimento, né? Ligar amor ao sofrimento? Por conta de uma ideia equivocada de que nós só podemos amar a nossa alma gêmea. Como se tivesse uma alma gêmea. Esse é um problema. Tem como a gente saber quando um amor pode ser bom? Porque às vezes você está numa relação, uma relação romântica mesmo, assim, sim. Né? Falando desse amor romântico, assim. Às vezes você está numa relação, você está achando que a relação é boa. E você não consegue identificar quando aquela relação é uma relação ruim. Tem como a gente identificar quando o amor pode ser bom? Se o amor estiver produzindo na gente, não tiver uma inflamação afetiva, se inflamou afetivamente, né? Nos estudos de geopsicologia de Urumilá, a gente pode falar disso, né? Numa certa interpretação. Se você não estiver inflamado afetivamente, com mal-estar, sentindo um certo desconforto consigo, então esse amor é bom. Ele é ruim à medida que a gente não consegue ter uma relação de intimidade autêntica, tanto com a pessoa que a gente ama, quanto com a gente. Então, o amor ele serve, inclusive, uma relação amorosa para nos encontrarmos, encontrar a si mesmo. É na relação do amor que a gente encontra nossas maiores falhas, maiores fraquezas, maiores possibilidades. E isso faz que o amor seja bom. Então, isso é um fator fundamental, eu diria. E quando falando de amor bom, Thaís, pensando nisso, né? Você identifica isso na sua relação, por exemplo, na sua relação pessoal? Você identifica o amor bom? Como você identifica isso? Você identificaria? Eu identifico, sim. Eu já tive fases, tá? Porque eu acho que isso é importante. Eu estou num casamento tem 17 anos, né? Desses 17, eu passei os primeiros 4 anos num lugar que não era esse que você falava, assim, era um lugar de desconforto, era um lugar estranho, era um lugar de desencaixe, era um lugar que... E aí a gente se separou. E quando a gente voltou, era um outro lugar. Era esse lugar bom. Era esse lugar do conforto, era aquele lugar da confiança, era o lugar da troca, era o lugar da cumplicidade, era um lugar em que um potencializa o outro. Eu consigo identificar exatamente o tipo de relacionamento que eu tinha antes de separar e o tipo de relação que eu tenho depois que a gente voltou. Sabe? Interessante. E a gente mudou a dinâmica. Porque tinha um amor, porque eu acho que você pode me dizer isso, o amor por si só, ele não se sustenta, eu acho. O sentimento só, né? Tem um monte de coisa que vai manter com que uma relação seja uma relação perene, assim, né? Uma relação que dure, que frutifique. Não é só o sentimento vai derivando para outras coisas, assim. E eu tenho a sensação que depois que a gente separou, assim, quando a gente voltou, a gente entendeu também o tipo de relação que a gente desejava e que a gente poderia construir junto. Isso é uma coisa necessária, né? A relação que pode construir junto. Qual o projeto de relacionamento? Porque tem vários modelos de relacionamento. Então, o casal tem que encontrar ali um ajuste, e aí tem aquelas coisas que, além do sentimento, que é uma expressão, mas não é uma expressão simples, mas é isso. Competências de convívio afetivo. Você tem competências para isso? Ou seja, como você faz o arranjo dos conflitos cotidianos? Porque tem conflitos cotidianos que são naturais no relacionamento. E isso é mais importante. Né? O importante é quando os conflitos acontecem, que a gente vai justamente colocar em jogo a nossa competência de ficar junto. E isso é o desafio, o maior desafio. Né? Então, quais são os medos, né, que a gente tem? Você tem algum medo? Teve algum medo? Legal, você falou agora, né, que é isso. Vocês ajustaram e fizeram um design que serve para vocês. Tem que fazer isso, né? Isso é fundamental para um relacionamento, que só o sentimento sozinho não dá conta. Porque o amor é um sentimento, ele é crônico, mas ele pode ir diminuindo, né?
Ele fica crônico, mas pode ficando agudo, agudo até diminuir, até desaparecer. Então... A gente sempre tem, você falou em medo, né? Quando a gente ama alguém, a gente sempre tem medo, né? Medo de ficar vulnerável, medo de perder. E aí eu falo não só do amor romântico, assim, do amor entre, né, casais. Sei lá, ama a filha, a coisa que a gente mais tem medo é de perder um filho. Né? De acontecer alguma coisa. O medo de você perder aquilo ali deixa a gente desestruturado, assim mesmo. E por que a gente fica tão vulnerável? Assim? Por que a gente fica nesse lugar que é tão frágil? Porque, assim, o medo, veja só, o medo, todas as emoções são boas. A gente tem 6 emoções básicas, a grosso modo, né? Numa certa leitura de neurociência, a gente pode pensar 6 emoções básicas: alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e nojo. São emoções fundamentais. Emoção é um programa de ação. Você viu um cachorro, ficou com medo, barriga fica, né, frio na barriga, que tem menos sangue, sangue nas extremidades para correr. Então, o medo, ele é uma emoção importante para a vida. Agora, não pode ser medo o tempo todo. O medo tem que ser agudo. O que é agudo? A emoção tem que ser aguda. Ela vem e ela passa, se não tiver mais aquilo que é o perigo, que fazia ter medo. Senão vira ansiedade. Então, sentir o medo, quando ele aparece, vamos sentir o medo, vamos sentir a tristeza quando ela aparece. Né? Tá conectado com aquela emoção. Porque no amor, ser vulnerável não é problemático. Tem que mostrar nossa fraqueza também. Porque nossa fraqueza nos faz gente, nos faz humanos. Então tem essa importância. Na relação amorosa, a gente não precisa ali ter um papel, não o papel social do profissional X, Y, Z. É aquela pessoa que está num relacionamento e que ela está francamente colocada naquele encontro. Esse é o nosso desafio. E sem medo de ter medo. Agora, o medo não precisa ser crônico. O medo pode ser que ele aparece, que acontece. A tristeza, o medo, a raiva. Todas as emoções, elas são legítimas e são importantes, porque essas emoções também ajudam a gente a amar melhor. Não existe amor sem medo, amor sem raiva, o amor sem tristeza, o amor sem alegria. Conforme a necessidade, a emoção vem para ajudar o sentimento do amor. Agora, e quando esses outros sentimentos tomam uma dimensão gigante e que a gente não consegue voltar para o centro, assim, que às vezes o medo é gigante, o ciúme é gigante, né? A incerteza é gigante. E aí, como é que a gente... Existe alguma maneira de você voltar para o centro? Acho que tem muitas formas, assim, de repente, com alguma atividade que a pessoa gosta de fazer, para manter mais conexão afetiva, né, para manter essa coerência afetiva com a gente, se manter em conexão com seus sentimentos. Então, assim, tem coisas como a própria terapia, né, se você tiver fazer meditação, alguma atividade que você se sinta mais em conexão com os seus sentimentos e emoções. Não fica muito descolado, né, descolar o corpo da alma, descolar a mente, ou acreditar que a gente é só razão. A gente é razão com emoção tudo junto. Então, uma maneira é a gente aumentar a nossa conexão, é aumentar aquilo que na filosofia é o autoconhecimento. Porque se eu consigo diferenciar o que eu quero, do que eu desejo, do que eu preciso, em cada momento da vida, eu consigo comunicar isso melhor para a pessoa que eu amo. E essa comunicação tem que ser autêntica, tem que ser verdadeira, inclusive as incertezas. Estou no momento que eu preciso me concentrar na minha carreira. Estou no momento que eu preciso me concentrar no cuidado da minha saúde, em atividade física. Como a gente se encontra nesse meu momento, sabe? Então tem que ter assim, o que eu quero? O que eu estou desejando? Porque o desejo nunca vai encontrar o desejo do outro o tempo todo. Vamos fazer coisas diferentes. Tem momentos diferentes, às vezes. E isso tem que fazer... Então, isso não pode ser motivo para, de repente, romper o relacionamento. Ele tem que encontrar uma forma. Então, o que eu quero? O que eu preciso? O que eu desejo? E tem que fazer isso meio junto. E aí, tem uma estratégia, uma dica aqui, que é aquela dica básica, clássica, que é assim: o que eu ganho com aquela pessoa que eu amo, junto? O que eu perco com a pessoa que eu amo, junto? O que eu ganho separado? O que eu perco separado? E eu faço essa conta o tempo inteiro. Essa conta ajuda a fazer. O que você ganha, o que você perde? E fazer juntos, os quadros dos dois. Pode ser o quadro de ambos, que você colocar e falar: caramba, sua lista está com 10 itens aqui, está com 15 no outro, está com 10 no outro.
Aí vocês comparam os itens, isso ajuda muito a você saber por que vocês estão juntos. Por que estamos juntos, né? Porque a pessoa está junto com alguém, porque alguém fica com alguém, né? Eu faço essa conta direto, de falar, por que vale a pena? Por que não vale a pena? E se ficar sem, como é que vai ser? Ainda mais quando eu estou muito inflamada, eu falo assim, e se ficar sem, como é que vai ser sem, hein? Já que está em sem inflamação, eu falei, acho que sem não vai ficar melhor, acho que vai ficar pior, hein? Tem que analisar isso, tem esse cálculo, essa economia do desejo. Total. Ai, fala uma coisa a ideia de casamento. A gente ainda é muito apegado à ideia da monogamia, os relacionamentos monogâmicos, e aí o tempo inteiro você vê assim, pô, mas será que isso aí é cultural, né? E será que vale a pena isso? A gente escuta vários filósofos, vários estudiosos, estudiosas falando sobre... mas aí, quando a gente vem para a questão cultural, a gente ainda tem esse apego muito forte. Né? E você acha que o casamento ainda tem como dar certo? Um casamento clássico, clássico aqui no Ocidente, monogâmico, aquele classiquinho? Então, eu falei sobre isso um pouco no livro, né? Eu comento um pouco isso, né? No final tento dar uma caminho de alternativa, e tenho conversado com muitas pessoas que estudam relacionamento, né? Conversei com algumas pesquisadoras, pessoas que trabalham com não monogamia, né? Com muita gente. Vou falar nem em nome de uma só, porque senão eu vou esquecer alguém, que eu tenho conversado com muitas pessoas a respeito do assunto, que me anima bastante, né? Como é que eu vejo? Como é que eu elaboro? O casamento é um contrato jurídico. Se é um contrato jurídico, a monogamia ela faz mais sentido, porque é um matrimônio que ele também se relaciona ao patrimônio, aquisição de bens simbólicos, bens materiais e simbólicos de um casal. Então, esse casal faz junto uma correria, né? E eles se organizam para isso, eles compram coisas juntos. Então, o contrato jurídico ser monogâmico faz bastante sentido num formato capitalista. Faz bastante sentido. Agora, tem outros formatos de relacionamento. Por exemplo, um trabalho muito bonito da Geni Nunes. A Geni Nunes ela vai falar sobre artesania de afetos, que alguns povos originários eles sempre fizeram, que não era nem monogamia nem não monogamia, mas uma artesania afetiva, uma outra coisa. Então, para o continente africano, a gente tinha muito policonjugalidade, continua tendo, né? Policonjugalidade, que são formatos que não é a mesma coisa que poligamia nem poliandria. Mas tem também poligamia, poliandria. Tem também as não monogamias. O que é poliandria? Então, por exemplo, algumas culturas, as mulheres casam com mais de um homem. Tem uma criança, as crianças sempre entram nas mãos. Aí só para cortar essa partezinha, né? Foi a poliandria. Então, tem algumas sociedades... Agora vou ficar, estou aqui. Vai lá com a mamãe, vai lá com a tia. Aí, poliandria. Tem algumas culturas, eu comentei, tenho falado um pouquinho sobre isso, assim, culturas asiáticas, algumas asiáticas, e algumas culturas africanas, não são tantas em quantidade, né? O Carlos Moore fez um trabalho muito bacana, conhece muito isso, conversei muito com o Carlos Moore a respeito disso, e outras pessoas também, que é assim, uma mulher tem mais de um marido. Então, acontece o seguinte, ela casa com o marido, o homem mais velho daquela família, ele tem um irmão, um primo, os outros homens da família. Ela depois desposa esse primo, desposa esse irmão. Então, ela tem mais de um marido. Isso tem alguns arranjos, que tem a ver também com a densidade demográfica da região. Os Odabi, por exemplo, é um povo que tem uma quantidade muito... Tinham poucas mulheres na região. Então, essas mulheres monopolizavam vários homens no relacionamento. Assim como em espaços, territórios que tem muitas mulheres e poucos homens, aí a poligamia faz mais sentido. Então, tinha um arranjo que era em relação a ninguém ficar sozinho. Como em sociedades milenares, tradicionais, que não podia ninguém ficar só. Como é que faz? Está faltando. Você faz esse arranjo. Agora, tem as não monogamias, que é uma pegada fundamental de hoje, a não monogamia mesmo, que é a relação compersiva, às vezes, sem ciúme. Você fica feliz com o outro feliz, e as pessoas fazem arranjos muito variados, conforme o desejo, conforme o interesse. Tem que encontrar qual caminho é melhor. Então, na pergunta, né, se o casamento ainda funciona,
Em 10, 15 anos, em 15 anos, metade das pessoas que casam se separam, divorciam, né? Rompem o relacionamento. E mais um tempo, os que ficaram, metade está insatisfeita. Né? Isso que os dados têm mostrado nas pesquisas. Olha só, vou fazer uma piada, tá? Quando você falou de poligamia, poliandria, eu falo, gente, na verdade é que se organizar, todo mundo transa, né? Sim, Se organizar, tá tudo certo. Tem que organizar, que é muito trabalho que dá também. E é isso, tua possibilidade emocional de cidade tá ali. Então, eu vou falar, isso é uma coisa que eu adoro, esses formatos, é pouco eu digo, eu tenho uma resposta. Eu acho que não tem um formato que serve para toda a humanidade. Você tem que achar... Não pode ter, Renato, não pode ter. Tem como. Mas tem uma questão cultural mesmo, romântica, que empurra a gente para um único modelo. Sim. Que é muito difícil sair. Às vezes, quando algum amigo meu fala relação aberta, eu falo, ai, pavor, não sei lidar. Adoraria aprender, mas não sei lidar. Para mim é uma complexidade absurda. Admiro quem saiba lidar. Eu acho que tem, assim, aí uma evolução espiritual para quem consegue lidar com esse tipo de relação, sabe? Porque é difícil, cara. Eu acho que tem que ter um caráter compersivo. É mais confortável. O que é compersão? Compersão é um dos critérios que funciona na poligamia, né? Nos estudos, no poliamor. Especialmente no poliamor, mais que poligamia. Então tem poligamia, tem poliamor. Poliamor é outro barato, né? Que tem formatos não monogâmicos que são poliamoristas, mas nem todos. Tem uma complexidade nesses arranjos, né? Então, poliamoristas, eles, pelo menos, alguns poliamoristas clássicos, gostam de pensar em ser compersivos. Ou seja, o que é uma pessoa compersiva? Ela não tem ciúme. Em vez de ela ficar sentindo a pessoa como posse dela e ligar 24 horas ou ficar procurando rastros, ela fica feliz com a pessoa que ela ama, estando feliz, fazendo o que for. Renato. Não, isso é para todo mundo. Isso na teoria, quero ver na prática essa parada. A compersão é isso. Compersão é você ser capaz de ficar feliz quando o seu esposo, sua esposa, a pessoa que você ama, fala, eu vou ficar feliz se eu passar uma tarde, uma noite com alguém, ou dar um beijo no fulano, na fulana. E você ficar feliz com isso. É uma evolução espiritual. Eu tô caricaturando um pouco a compersão, né? A pessoa fica feliz com a felicidade do outro. A compersividade é isso. É o contrário do ciúme. E aí, como faz? É possível? Quem consegue? Mas existem, né? Algumas relações Existem. A Gloria Zelhard, que foi a pessoa que modulou, né? Ela fez o que seria a Bíblia. Como chama? É Glória, né? Em inglês, Glória, o nome dela, Zelhard. Tá. Eu posso depois... Só que minha filha foi reclamando do meu sotaque. Minha filha de 12, por favor, teu sotaque, pai. Reclamando do sotaque. Tá horrível. Eu falei, filha, é isso aí que eu tenho. O importante é entender. Não tem sotaque em inglês, em qualquer língua. Eu acho que quando a gente é jovem, a gente quer falar sem sotaque. Aí os anos vão passando, você fala assim, o que importa é comunicar, amor. É isso aí. Se for entender... Não vou deixar, você vai deixar de ser brasileiro? Não vai. Você sempre é brasileira falando inglês, a brasileira falando espanhol. Isso, não tem jeito. É isso. E o trabalho dela, Gloria Zelhard, essa Bíblia, ela vai dando várias características, um estudo muito bacana. E não está traduzido para o português ainda, eu não encontrei texto dela, o texto está em inglês e tal. E ela explica direitinho, vai essa formulação, o que é o poliamor, conceitua. Então é bem interessante, eu até falo dela no meu livro, né? Porque poliamor é isso, tem um conjunto de regras também, né? Que ela sugere para a relação poliamorista, uma relação satisfatória e feliz, né? Que aí fica aquela pergunta, o que é um casamento feliz, né? Então, para ser feliz, o poliamorista tem alguns princípios que ela sugere. Um tipo de código ali que ela sugere para você poder ter uma vida feliz no seu casamento, né? Sendo poliamorista. Que é isso, compersivo. E aí eu pergunto, Thaís, e para você, o que é o amor? O que é um casamento feliz? E você quer um casamento feliz para você? Cara, o casamento feliz é aquele que te dá menos trampo. Quando tá te dando trampo demais, sabe? Quando dá mais trampo do que dá prazer... Quando essa conta está descompensada muito, e é claro que
essa descompensação ela vai acontecer em alguns momentos, Sim. mas é quando você pensa e fala, tá dando mais trabalho do que tá me dando prazer, assim, é ruim. Quando é um relacionamento ruim, sabe, Renato? Quando você vê que Sim. não tá dando, tem que ser bom. Tem que ser Mas não bom. tem que ser bom o tempo inteiro também. Sim. Não é aquilo. Não é o tem que ser bom de uma maneira ingênua. É um mar de rosas o tempo inteiro. Não, não é sobre isso. Né? Somos adultos, a gente sabe que Sim. os relacionamentos eles flutuam de Sim. astral. Né? Tem Sim, horas que sim. o astral tá junto, tem horas que é péssimo, tá junto, tem horas que tu quer, pelo amor de Deus, sai daqui, tem horas que você quer estar junto. Tudo bem. Como é que começa a descompensação começa a ser mais protagonista nessa história, aí eu acho que vale a pena você avaliar a relação que você está, sabe? Ou que você está sempre querendo correr, ou você passa a vida de um relacionamento correndo atrás para ser alguma coisa que aquele outro deseja que você seja, que não, e que é diferente do que você é. A pessoa tem sempre uma crítica, fala, cara, isso não está legal. Né? São várias coisas que tem que pesar, né, para estar num relacionamento feliz. Agora, o que a gente tem que saber é que felicidade plena ela é uma mentira. Então, aí nessa questão, que é uma pergunta, você tem um casamento feliz? Como é que é isso para você? Casamento feliz? Eu tenho um casamento muito feliz, cara, muito feliz. E quando ele deixar de ser feliz, ele vai deixar de ser um casamento. Se ele deixar de ser feliz, entendeu? Sim, sim. Com todos, né, os lamentos, assim, dos filhos, né? Muitas coisas que a gente faz junto, que a gente produz junto, tal, não sei o quê, mas enquanto essa conta que eu falei para você que eu faço, é porque como nós somos duas pessoas públicas, e muito públicas, o tempo inteiro eu tenho que me pegar pensando de o quanto eu vivo meu relacionamento de verdade, ou o quanto eu vivo um relacionamento que as pessoas esperem que eu viva, sabe? Então, eu evito e faço o exercício o tempo inteiro para não estar caindo numa cilada. Porque quando você tem um casamento igual ao meu, ele pode virar uma cilada. Sim, é um casamento que a gente produz muita coisa junto, muita coisa legal, as pessoas gostam muito, as pessoas investem amor na gente, o amor delas projetam. Tem muita coisa envolvida aí, para além do nosso amor, da nossa construção, do nosso casamento e que deriva para a nossa família. Então, acho que essa é uma conta que a gente tem que fazer o tempo inteiro mesmo, para saber enquanto a gente está sendo a gente ou enquanto a gente só está sendo o que as pessoas esperam que a gente seja, sabe? É essa conta que eu faço o tempo inteiro, assim, para a gente continuar seguindo. Então, eu te respondo que eu considero, assim, até hoje, sim, eu vivo um casamento feliz. E eu espero que continue, porque é um casamento que me faz muito bem. Poxa, que bonito que Thaís. Linda resposta é isso, né? Vocês estarem juntos e não entrar na fantasia que não é de vocês, né? Que a fantasia não é um problema em si, mas era um perigo quando ela entra em confronto com a realidade o tempo todo. Então, assim, é isso, a intimidade de vocês, a produção afetiva de vocês, né? Para além só, mas tem isso, né? Tem muito amor investido, né? Então, é muito bonito isso que você falou. Eu acho que é um dos caminhos, né? Para ter um casamento feliz é poder fazer coisa junto e pesar, né? Fazer essa conta, né? Esse cálculo básico, né? O que a gente ganha, o que a gente perde. A gente ganha junto. Então, acho que esse assunto é fundamental. Falar de amor é inevitável, eu diria, né? Falar de amor é inevitável e é uma delícia, né? Porque é um assunto que atravessa todos de muitas maneiras. Sim. E por isso que assim, a arte sempre fala de amor, né? A literatura vai sempre falar de amor, a música vai sempre falar de amor, a gente vai sempre falar de amor, porque a gente está sempre tentando descobrir, né, o que é e as formas de amar. Assim. Bom, existem muitas formas de amar. Né? Agora, o que você acha que a gente ainda precisa aprender sobre isso? A gente precisa aprender a encontrar a forma de amar que você fica confortável. Inclusive, você pode descobrir que, às vezes, com os 30 anos, a melhor maneira para você era uma relação não monogâmica. Aos 40 não é monogamia, você quer ser monogâmico. Você pode depois mudar de ideia, ser poliamorista, conforme a sua forma de viver, conforme seus acordos, seus contratos. Tem uma coisa que é importante do relacionamento, eu acho que é uma lição que a Sobonfu Fussomé me ensinou, essa pensadora burkinense incrível, né, que morreu em 2017, do povo da Gara, que é assim,
A gente nunca pode dizer sim uma vez só para o relacionamento. Então, eu nunca posso dizer sim para o meu casamento uma única vez. A gente tem que casar novamente, muitas vezes, porque a gente deixa de ser a pessoa que a gente era. Então, tem que casar de novo com a pessoa que eu casei, para a gente poder sempre oxigenar a nossa dinâmica afetiva, os nossos encontros, a nossa vida íntima. Então, isso é um processo. Então, ela dizia, né, se você diz sim uma única vez, você corre o risco de dizer não pro resto da vida. Então, você tem que dizer sim de novo. E aí, vale sim? Então, ela sempre sugere, isso entre os Dagara ocorre, né? Muita gente casa mais de uma vez, com a mesma pessoa, porque quando um irmão ou irmã casa, você faz uma cerimônia subsequente, a cerimônia de casamento principal. Vai ter um novo casamento do fulano da fulana, os fulanas vão casar. E eles vão lá e casam. Inclusive, que é uma sociedade muito avançada, onde pessoas do mesmo sexo também casam. Isso nunca foi um problema, né? Então, o povo da Gara tem isso de muito especial, né? As pessoas casam porque elas se amam e tem outros formatos também, né? Tem alguns formatos variados, conforme as famílias, as tradições, a linhagem. Onde é isso? Os da Gara vivem em Burkina Faso. A maior parte tem uma aldeia, eles têm aldeados em Burkina Faso, um povo nativo da região, e eles são bem interessantes, povo da Gara. A Sobon Fusomé tem um livro dela traduzido para o português, que é O Espírito da Intimidade, e tem outros trabalhos dela, do Patrice Somé, que é o marido dela, com que ela foi casada há muitos anos, e eles têm coisa incrível. Ela morou muito tempo nos Estados Unidos, né? Ela foi de lá, de Burkina, para os Estados Unidos, ficou um bom tempo lá, né? Dando palestras, falando sobre tecnologias culturais. Então, eu admiro muito o trabalho dela, um trabalho que eu uso muito nos meus estudos, né? Uma das minhas referências. Eu uso referências não românticas, de amor não romântico, para poder... E também de povos tradicionais. Isso ajuda muito, porque tem outras formas de enxergar o relacionamento amoroso, né? Inclusive, lá tem um aconselhamento, né, dos mais velhos, né, para poder fazer esse processo. Né? Tem uma mentoria, né? A mentoria, isso é uma mentoria. A pessoa vai lá Seria ótimo, né, se a gente tivesse. Mas quando você falou isso, dizer sim várias vezes, é tão bonito isso. Eu tenho uma amiga que fala assim: a gente precisa rever os contratos das relações, de todas as relações. Vamos rever esses contratos, vamos olhar esse contrato novamente e ver quais ajustes, porque é isso, a gente vai mudando. A gente vai mudando, a gente vai mudando, os contratos têm que ir mudando também. Sim. Né? Não pode cair na síndrome do vampiro, que eu falo. Não pode cair na síndrome do vampiro, que é um perigo. O vampiro é aquele que nunca muda, né? Mesma cara sempre. O tempo não passa para ele. Se o tempo não passa, não tem amor. Porque o amor ele tem que passar, ele tem que se modificar com o tempo, né? Por isso que o vampiro tem sempre que sugar sempre sangue novo, né? Não consegue viver sozinho, né? Esse mito romano, né? Aí, ó. Olha a metáfora aí, galera. Renato, muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma delícia conversar com você. Acho que a gente aprendeu aqui bastante. Foi rapidinho, mas foi um conteúdo muito importante para a gente. Obrigada. Um beijo enorme para você e para sua família que está aí. Thaís também, querida. Beijo grande para ti, família toda. E abraço todo mundo que está aqui nos assistindo aqui também. Beijo para todo mundo que está vendo a gente. Tchau, tchau. Aproveita que tem mais Feira Preta.